seja bem-vindo à família Cartológica para a rodada número 100. Eu sou o Patinhas, bem-vindo ao canal mais voltado para o Cartola do ponto de vista de datas. Aqui tem muita gente que curte futebol e é nerd. Como que a gente vai falar um pouco como foi a rodada passada, tristeza, dor. Ah, mas eu fiz 101 milhões de pontos. Eu sei, porque você, capitalista, tinha dinheiro para pôr o Veiga. E eu pensei, não, o Arrascaeta vai voltar. O Flamengo vai amassar. O Jorge Sampaoli vai fazer um recorde de gols em cima do Goiás. E aí o Pedro se machuca batendo um pênalti, batendo o que deve ser o recorde da lesão mais estúpida do mundo. E o Arrascaeta faz 3 pontos, não coloca o Veiga. Nosso time faz 57. Então assim, dói. É um momento de dor. Mas o que a gente espera é que existem ainda 33 rodadas, nem conta de menos, pai, mas a gente é datador. E a gente espera que a gente consiga voltar atrás. Então, o vídeo de hoje a gente vai estar passando sobre quais os confrontos, quais os melhores jogadores. Vamos estar utilizando o nosso modelinho de gestor. Já estão vendo aí na tela alguns dos nossos gráficos de um time que vai ser o nosso time de apoio, que é o Atlético Paranaense. E aproveito para você que está chegando agora e gostar, se inscreve, deixa um comentário, isso ajuda com o engajamento, e dá o like se você curtir. Se você não curtir, dá o like também em protesto. Eu vou sentir isso também, velho. Então, vamos lá. Quais são os confrontos da rodada para você que está agora chegando e que devem brilhar o seu olho? Tipo, por que a gente não faz o time metade Fluminense e metade Palmeiras? Já que o Palmeiras vai amassar o Bragantino e o Fluminense vai fazer atitudes obscenas com o Cuiabá. O problema é que esses dois times têm pontos muito importantes na semana que vem. Então, o Palmeiras tem um jogo na quarta-feira e o Fluminense joga contra o Flamengo já na terça-feira. Então, são dois confrontos da Copa do Brasil, confrontos que tendem a fazer os treinadores pouparem. Porque também, já que são jogos muito fáceis, é bem mais tranquilo para os treinadores colocarem times reservas. Se o time reserva conseguir ganhar, vou manter os titulares do banco. Se o time estivesse embolando, aí coloca os titulares do segundo, imaginando que o time não precisa de 90 minutos para ganhar os pontos. E para nós, cartoleiros, nos lascamos. Por quê? São os times que têm os melhores jogadores para a rodada e a gente tem que garantir que quem a gente vai tá colocando, e ainda que seja substituído, vai ter banco. Só que eu acho que vai ter muito jogador para sair para pouco banco. Então, vai ser, cara, a rodada para ficar no refresh no Twitter para ver o que tá acontecendo. Toda a fake news possível de quem vai jogar ou não. E preparar o seu time para ser um pouco menos favoritos, né? Um time um pouco mais de peças fora de Flamengo, de Palmeiras e Fluminense, que é o que a gente vai estar aprendendo aqui. Os confrontos que a gente vai estar usando de apoio serão Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense. São os 3 times que têm confrontos legais aqui, apesar do Botafogo e Cruzeiro fora de casa. Confrontos que eu acho mais difíceis de você apostar, que tendem a se equalizar tanto por local no jogo quanto por potência dos dois times. Acho que é Grêmio e Fortaleza, Atlético Mineiro Internacional, Corinthians e São Paulo. 2 confrontos que eu consigo imaginar as duas coisas acontecendo é Vasco e Santos, Bahia e Flamengo. Tipo, o Flamengo também tem a oportunidade para poupar, o Bahia jogando em casa joga muito bem, o Vasco em casa joga muito bem, mas o Santos também tem a oportunidade de fazer gol porque o Vasco tá na forma que o Vasco tá, conseguindo empatar com o Curitiba. Então, é confuso, eu acho que esses jogos, por isso que eu me apoiaria no óbvio favoritismo de Palmeiras e Fluminense. Vamos tentar buscar algumas peças que a gente tem certeza que vai jogar nesses times aqui, como, por exemplo, o Arthur e o Wanderson, do Palmeiras, e do Fluminense, o Arias, não costuma ser poupado. E aí a gente tenta buscar algumas peças de Cruzeiro e Atlético Paranaense e fica de olho em algumas peças do Botafogo. Então, eu já selecionei aqui, para você que tá, a gente vai dar um deep dive aqui no que é o time do Atlético Paranaense. Majoritariamente uma roda azul, que quer dizer que são jogadores com médias baixas e desvios baixos, ou seja, sempre a mesma, sempre a mesmice. Se você olhar nos últimos jogos, quem tem se destacado mais é o Vitor Roque, mas uma forma um pouco errática. Então, tipo assim, ele brilha a rodada 3 e 4 e manda mal nas outras rodadas. De meio campo, a ausência do Tereza, que chama um pouco a nossa atenção. Então, a gente tem Christian e Eric puxando... Eric Marcos. Puxando as pontuações no meio campo. Quem enfrentou o Curitiba nas últimas rodadas, o Curitiba tomou gol todos os jogos o Curitiba tomou gol, e dos 5 jogos, 4 vieram do ataque. Então, é difícil a gente não estar propondo o Vitor Roque nessa rodada, ele tem uma oportunidade legal, e é um garoto que já passou dos 10 pontos aí com uma certa frequência. Então, quando a gente olha o radar cartológico basicamente faz um match entre scouts. Então, sempre que a bolinha ficar verde, quer dizer que o time adversário cede acima da média, e o time né, que a gente está analisando, executa acima da média. Então, quando a gente olha para atacantes, o Curitiba cede acima da média, mas o ataque do CAP não tem mandado tão bem.
E quando a gente pensa em meio campo, o Curitiba toma mais gol do que a média do campeonato para meio campistas e o meio campo do Atlético Paranaense costuma fazer mais gol do que a média. Se você pensar em expected goals, que é a métrica avançada que mede a qualidade do chute do jogador, o Vitor Roque está disparado. Inclusive está subprecificado, né? Geralmente quando o jogador tem 1.6 de expected goals, já te esperaria ele estar fazendo de 3 a 4 gols. 3 gols, né? 4 acho que seria um pouco forçado. Eric vem em segundo. E aí expected assists Vitor Bueno. Então aqui a gente vai ter que fazer um pouco de uma dividida entre a nossa memória afetiva de Terans e o desempenho de Vitor Bueno. Como todo mundo já sabe no meu time, eu tenho uma dificuldade tremenda de escalar o Vitor Bueno porque ele me causa dor, ele me causa anseio. Eu tenho, tipo, um transtorno de atenção sempre que eu vejo ele em campo porque ele causou muito mal para o meu time. Mas ele é o cara que tem feito mais passes progressivos e tem feito mais passes que geram assistência. Eu acho que ele é um bom nome aí quando a gente... Não tinha pensando que o Terans de fato ainda não entregou. E isso, inclusive, o nosso relatório cartológico. Você pode ter esse relatório 100% de graça, tá? Tem todos os gráficos que a gente mostra, inclusive o posicionamento médio com base nos últimos jogos e a roda de quartis dos jogadores, né? Tipo, mostrando que o Terans tá no quartil 97, percentil 97 de finalizações defendidas dentro do time do Atlético Paranaense. E quais são os 4 principais nomes que você tem que ter? Então, a gente está falando aqui do Terans, Fernandinho, Eric e Vitor Roque. Pensando sempre em jogadores que estão como prováveis ou dúvida na rodada. Então, se você quiser, é só entrar no nosso Telegram. Nosso Telegram vai estar lá. Inclusive, está programado para chegar no nosso Telegram hoje às 7h22. Se você for lá a tempo, você tem a oportunidade de poder baixar completamente grátis. Aqui a gente já passou nas últimas rodadas também. Então, voltando aqui para a nossa análise cartológica, vendo os mapas aqui de alguns times para você ter no seu radar. Então, Botafogo, Cruzeiro fecham aqui na zona verde para atacantes. Se você estiver fugindo dos óbvios verdes que são Palmeiras e Fluminense. Para meio campo aparece o Fortaleza. E eu acho que uma peça que eu quero destacar aqui é o Erfuli do Fortaleza. Fez um jogaço quando jogou contra o Fluminense. Acho que ele joga a bola muito bem. Não necessariamente para Cartola, ele tem promessa de tática muito boa. Ele e Caio Alexandre são 2 nomes para manter no radar aí, para tentar usar uma peça um pouco menos utilizada. Pensando em laterais, o nosso menino, Marlon, o deus do desarme, para na hora da gente colocar ele novamente. E tem algumas, a gente pode ter pensado no time do Fortaleza, que ele vem numa boa rodada, por isso que ele tá um pouco enviesado. E aí, zagueiros... De novo, cara, melhor zagueiro do campeonato em questão de desarmes é o Kahneman, tem 10 desarmes. Assim, são 5 jogos, 10 desarmes, então média de 2 desarmes por jogo, 2,40. Cara, é muito difícil não escalar zagueiro pensando em SG. Você tem que priorizar SG. E o Atlético Paranaense tem uma das melhores oportunidades de SG, considerando a qualidade ofensiva do Curitiba, que é um lixo. Então, eu vou estar recomendando o Pedro Henrique aqui e eu vou estar fazendo um voto de confiança de que o Diniz não vai poupar o Nino, porque não existe poupar zagueiro, não existe. Só o Dorival Júnior faz isso. Mas caso não seria exagero dobrar a zaga do Atlético Paranaense ou pensar em Atlético Paranaense o Vitor Cuesta vindo do Botafogo que está aqui no top 3. Eu acho que assim, o São Paulo tem um jogo muito particular, tá jogando contra um time horrível, que é o Corinthians nesse momento, mas aí de casa o São Paulo nem tá dando lá. Então, assim, tem um fator histórico de maldições também forte. Mas o Botafogo tá jogando fora de casa contra o Goiás, que é um jogo difícil na Serra Dourada. Mas é o time que mais sete para zagueiros. E aí fica esperando. Se o Dura colocar a Fielson ou o Vitor Cuesta, o Vitor Cuesta sempre vai tomar cartão amarelo. Não tem como. O cara, ele é viciado em cartão amarelo. Então, aqui os nomes que a gente só queria fazer uma menção especial para você, Bruninho, se você assiste. Seria maravilhoso você ser uma das 250 views desse vídeo. Mas você tem 1.5 expected goals. E eu vi o último jogo também. Você tinha a oportunidade de fazer mais gols, mas você não fez. E eu sei que eu vou te tirar do time e você vai fazer um hat-trick contra o Palmeiras na derrota de 4-3. Mas ainda assim, muito obrigado, Bruninho. Muito obrigado por fazer eu sentir ódio pro meio campista novo, além do Vitor Bueno. Então, dos lados, eu só queria destacar também Marlon, absurdo. 33 desarmes em 5 jogos é algo simplesmente abismal, assim, tipo, o cara tá na frente do segundo melhor desarmador por 12. É coisa pra caramba, assim, é absurdo.
E aí, falando de expected goals, é curioso, o Mike fez os gols, acho que ele deu uma disparada aqui, mas o que eu tava falando do lateral do Fortaleza, o Tinga, 0.4, e o Natanael, tudo que o Natanael que ele tá jogando no coxa, né? Então, acho que o dia que a gente vai escalar ele vai ser quando for coxa e Cuiabá, vai ser o único jogo que a gente vai ter coragem de estar colocando ele. Hulk, sempre, eterno, monstro, gigante. A gente não vai colocar um jogo muito difícil pra ele. E falando em expected goals, oficialmente, o Soares assume a liderança aqui entre os atacantes com 3.4, vai estar no nosso time. Entre as sugestões, e óbvio que o modelo não tem noção das oportunidades de poupar, né, de cada time. Então, óbvio que ele vai estar priorizando muito o time do Palmeiras com algumas peças do Fluminense. Aí no time mais moderado ele já traz o Tiquinho Soares e mais peças do Fluminense. Achei curioso ele tá trazendo o Tassiano e Neto Moura. Um match muito bom de scouts desses caras. E o mais ousado aqui, aí ele já traz Caleri e Hulk, eu acho que tem confrontos bem complicados mesmo, não faz sentido a gente estar classificando como ousado. E Léo Pereira e Arboleda, que dá pra mim muito mais que são performance e não tanto a oportunidade. Não, esse é o nosso review da rodada. O time que a gente tá falando, pra você dar uma pensada, então assim, minimizando a exposição para Flamengo, para Fluminense e Palmeiras, pensando na possibilidade de poupar. A gente está indo só com Arthur, Arias e Vanderlan e Nino. Ou seja, são jogadores que dificilmente vão ser poupados. E aí você vem com Tiquinho Soares e Vitor Roque, que a gente falou aqui bastante. Líder em XG de ataque da rodada e tem um confronto mais tranquilo. E o Vitor Roque é líder de XG dentro do time dele e vai jogando contra o time que tomou gol de atacante nos 4 dos últimos 5 jogos do campeonato. Ali a oportunidade do meio campo do Fortaleza, a gente está trazendo o Hércules, e aqui a gente pode ir tanto de Teran quanto o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, eu não sei se ele está como provável aqui agora. Vamos dar uma conferida no ao vivo. Vitor. Opa, não ataca. Pelo jeito não. Então a gente vai de Terans de qualquer jeito. Opa! Terans no Atlético Paranaense. Por isso que o modelo não recomendo ele. Aí a gente vai estar completando com o Puma Rodrigues. E ponto legal, ter se mantido estável até o momento. Todos os laterais têm jogado com o Santos, têm seguido a sua média de desarmes. Puma Rodrigues, que entrou no Campeonato Brasileiro como o melhor desarmador do Campeonato Carioca, não fez jus até o momento. Vamos ver se ele consegue desencantar, tentando encarar a velocidade de Mendonça. E aí, do outro lado, o Vanderlan, que a gente tem que ter ali. O Palmeiras não vai tomar gol, como sempre, insuportável. E aí no gol a gente tá vindo com o Everson, questão de custo-benefício, eu acho que ele vai ter a oportunidade de fazer defesas aqui e não ser nem pensável um 0x0, porque são duas equipes com um poder ofensivo relativamente favorito aqui. E aí a gente tava fazendo uma opção por um técnico um pouco mais caro, o técnico do Atlético Paranaense tentando fazer uma pontuação, lembrando que o técnico esse ano ganha em ponto, eu sei que o time dele vence, então não é exatamente uma pontuação largada. Então se você curtiu, quer ter a sua opção, quer ter a oportunidade de poder brincar com todos esses gráficos aqui, achar o nome que a gente não falou e quiser colocar aqui nos comentários, ajuda muito a gente, só entrar no nosso Telegram. E se você curtiu, se inscreve, deixa o like, só ajuda muito. Então, como sempre, que mais uma vez, vai, Catoninha.